Que coisa magnífica nós sermos capazes de imaginar que algumas pessoas, ao pensarem a vida devia ser melhor, acrescentam um "e será". E esse "será" não é só uma disponibilidade de ideias, mas de prática. E é claro que isso vale não só para o momento crítico, mas vale para o conjunto da vida. Você já imaginou? A gente, quando achou que ia repousar um pouco agora, vem outra coisa chegando. E aí parece quando Geraldo Vandré cantava: quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se eu não caminho, eu sou é nada. Se tem a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Geraldo Vandré, um gênio paraibano da música, ele pegou a frase latina, quem sabe faz a hora, que os latinos usavam, e acrescentou a ideia genial: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz o melhor, faz a hora certa, a coisa certa, para as pessoas certas, no lugar certo e de modo certo. Já pensou? E nós, em 2020, assustamos, inclusive porque nós estávamos imaginando, de modo até arrogante, nosso como espécie, que a única ameaça a nós como humanidade viria do espaço. Um meteoro, um asteroide. Aliás, preparamos tecnologia para enfrentá-los com mísseis que poderiam destruí-los ainda na vinda. E quem diria que ela veio do nosso convívio? E tomamos um susto imenso, porque a nossa arrogância nos deixava num estado de hiperpotência, que não temos. De repente nos demos conta de duas coisas. As duas são importantes saber. A primeira é muito ruim ter sabido como soubemos, e pela razão que soubemos, que é que nós não somos tão fortes assim. Nós não somos tão poderosos assim. E nós aprendemos isso do modo pior, porque a pior maneira de aprender é pela dor. Mas pior do que pela dor aprender é nada com a dor aprender. E por isso, embora a gente tenha aprendido que nós não somos tão poderosos, a segunda coisa, e essa aprendemos, é que nós também não somos tão fracos assim. Isto é, quando a gente junta capacidades, desejos, competências e inteligências, nós somos capazes de ultrapassar o horror, a tempestade poderosa. Aliás, quando do início, em 2020, desse momento mais traumático na nossa convivência, algumas pessoas, face ao horror, disseram: o que eu posso fazer? Se entregando. E, para nossa benemerência, dezenas e dezenas de mulheres e homens pelo planeta fora, inclusive no nosso país, em vez de dizer o que eu posso fazer, de modo entregue, desanimado, desalentado, colocaram não reticências, 3 pontinhos ao final da expressão, mas colocaram um ponto de interrogação, que foi: o que eu posso fazer? Não de modo insolente, arrogante, mas de modo disponível. O que é que eu posso fazer? Isso não significa que a gente não deveria tê-lo feito, significa que a gente ainda não poderia não fazer. E agora a gente é capaz de uma convivência. Por quê? Porque pessoas em várias áreas, na medicina, no cuidado de saúde, no transporte, na geração de energia, na produção de alimento, na segurança, em vez de dizer o que eu posso fazer, se colocaram disponíveis dizendo: o que é que eu posso fazer? Cá estou. Que coisa magnífica nós sermos capazes de imaginar que algumas pessoas, ao pensarem a vida devia ser melhor, acrescentam um "e será". E esse "será" não é só uma disponibilidade de ideias, mas de prática. E é claro que isso vale não só para o momento crítico, mas vale para o conjunto da vida. Você já imaginou quanto que cada pessoa, na condição que tinha, na produção de alimento, na segurança, no transporte, no cuidado, no hospital, fez o melhor naquela condição? Porque se uma parte dessas pessoas dissesse: o que eu posso fazer? Eu não tenho condição, parasse de fazer porque não tinha condição ideal para fazê-lo, ainda bem
que pessoas foram capazes de pensar, vou fazer o meu melhor nesta condição. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. Eu, uma vez, caí numa armadilha muito forte. Era uma palestra na cidade de Belo Horizonte, assemelhada a essa que agora nós estamos aqui. E como aqui, ao final, era só uma reflexão, não haveria um debate, assim como aqui não haverá. E quando eu terminei a palestra, era um congresso de enfermagem. Havia 2.000 enfermeiras num congresso, e quando terminou, eu estava agradecendo e saindo, e antes que eu saísse de vez, uma enfermeira lá no meio falou: professor, falei: oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse: claro. Ela falou, olha que pergunta difícil, ela falou: o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Difícil. Eu, filosofia, fiz uma volta, comecei a falar de Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras. Falei: eu vou pegar essa enfermeira, ela vai ver, ela ter me provocado. Fui dando uma volta, depois de uns 8 minutos eu virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse: eu quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Você já imaginou? Que sabedoria? Que força de inteligência? Por isso a imbecilidade, ela é uma escolha protetiva. Pessoas que escolhem ser imbecis não são aquelas que escolhem ser ignorantes. Porque há pessoas que são tornadas ignorantes. E há pessoas que se escolhem como ignorantes, que negam a realidade, que não têm argumentação, que preferem a ameaça do que o diálogo. A área de filosofia é muito chamada quando a humanidade tem algumas crises mais fortes. No momento que a ciência tem os seus limites, a religião tem seus limites, a arte encontra seus limites, a filosofia, aquela tia velha que vive trancada no quarto lá no fundo, é chamada para vir até a frente para dizer e aí a gente palpita. Tanto que em 2020 vocês viram muitas e muitos de nós da área de filosofia dando entrevista, opinando. A pergunta que mais me fizeram foi: você acha que a humanidade sairá melhor dessa pandemia? Ela foi feita essa pergunta para mim em abril de 2020, em maio, em junho, em julho, agosto. Porque a gente achava que ia acabar e não acabava. E toda hora eu tinha que responder não. Porque tinha gente que era imbecil antes da pandemia, persistiu na imbecilidade durante a pandemia e continuará animadamente imbecil após a pandemia. O grande arcebispo, o Prêmio Nobel da Paz, na África do Sul, Pedro, que morou na África do Sul, se lembra, a África do Sul é o único lugar do mundo que tinha na mesma rua ali no Soweto, lembra? 2 Nobéis da Paz, que morava na mesma rua o bispo Desmond Tutu e o Nelson Mandela. Nós não temos ainda um Nobel, poderemos ter, mas ali na África do Sul, na mesma rua, moravam 2 Nobéis, Nelson Mandela e Desmond Tutu. E Desmond Tutu, que morreu ano passado, ele dizia sempre que o pai dele o advertia, dizendo: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Não aumente a voz, melhore teus argumentos. E é interessante porque a pessoa medíocre, ela tem na imbecilidade uma forma de socorro. E uma pessoa imbecil não é aquela que tem menos escolaridade. Aliás, porque tem muita gente que tem muito mais escolaridade do que eu e me ultrapassa. E muita gente que tem menos escolaridade do que eu e me ultrapassa em várias coisas. Não é a escolaridade que avalia, mas é a capacidade de vivência refletida, de capacidade de aprendizado contínuo, mesmo que não seja pela escolaridade. Você conhece gente que não tem, às vezes, a tua formação escolar. Eu, por exemplo, tenho doutorado.
Eu conheço dezenas de pessoas que são muito melhores do que eu. E conheço outras que não o são. A gente junta e cresce. Nem sempre é a escolaridade que mostra que alguém não é imbecil. Você pode ser imbecil com várias condições. Entre os livros que se menciona, vez ou outra, da minha autoria, há um deles que eu gosto muito do título, que é Não Nascemos Prontos. Não Nascemos Prontos. Aliás, porque esse livro é contra uma ideia que circula em muitos lugares, né, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso não é verdade. Para que uma pessoa, quanto mais vivesse, mais velha ficasse, teria de ter nascido pronta e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira, carro. Isso é que nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2021, sou a minha mais nova edição. Evidentemente que eu não sou inédito, mas eu não sou idêntico. Eu não sou exatamente como era, mas não sou completamente diferente, né, daquilo que já fui. E por que eu indico essa condição para nós não esquecermos? Porque quando nós abrimos, né, um tempo em que se pensa sobre a educação, eu sou professor há 47 anos. Isso significa que eu atuo na formação de pessoas e tenho uma nítida ideia de que eu preciso atuar sempre na minha formação. Afinal, nós não nascemos prontos e não ficamos prontas e prontos, né? Nós tomamos um tranco em vários lugares. Tivemos de nos habituar a fazer as coisas de outro modo, a entender de outra maneira, a proceder de formas que não conhecíamos ainda. Milor Fernandes diz uma frase muito aplicável a esse momento. Vale para você, vale para mim. Milor dizia, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Afinal, esses são, sim, tempos de dúvida. A dúvida não é negativa, ela só é negativa quando ela é uma dúvida que não seja metódica, estruturada, refletida. A dúvida metódica, que não é a dúvida pela dúvida, não é a dúvida pela insolência, é a dúvida como forma de fundamentar certezas. É a dúvida como maneira de entender que o fato de eu pensar algo não significa que aquilo esteja, só porque eu penso, esteja correto, e também o contrário nessa direção.